A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs, a paz do Senhor, pastores, obreiros, crianças, jovens, adolescentes. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Eu não sei a hora que você vai ouvir essa live, mas quando você ouvir, dê um like, se inscreva no nosso canal para que o YouTube entenda que é importante para nós, amém? Amados, hoje nós vamos falar sobre a igreja, a direção do Espírito Santo, o ensinamento de Cristo e dos apóstolos e a política contemporânea. Amém? São Mateus, capítulo 6, e o versículo 33, apenas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino dos céus, o reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã dará o seu cuidado. Basta o dia o seu próprio mal. Querido Deus e bondoso Pai, Senhor, esta é a tua palavra, Pai. É para a tua igreja, para aqueles que creem na tua palavra. Deus, abençoa este mundo, abençoa os políticos. Deus, que essa palavra pelo Espírito Santo no coração desse irmão e dessa irmã, desse pastor, desse obreiro, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, irmãs, queridos e queridas, não quero divergir. Sei que 99% dos pastores, bispos, apóstolos, homens de Deus, donos de igrejas, não concordam com a minha pessoa. Mas ouça lá que os irmãos, grandes pastores, muito sábios, concordassem com a palavra de Deus. Eu não acho amparo na palavra de Deus para dizer que Deus ordenou um político. Amados irmãos e irmãs, eu quero fazer uma pergunta para o nosso candidato da igreja. Se Deus o chamasse, exilhasse, levasse ele para lá, para aqueles países da cortina de ferro, exilado, cativo, e lá Deus usasse eles para falar contra o governo daquele lugar. Se Deus tinha um plano para colocar de governador ali, eles não candidatavam a nada, eles eram candidatos à escravidão. Assim foi com Daniel, ele não foi para a Babilônia para ganhar um cargo político, ele foi levado cativo. Da mesma sorte, José, meus amados, ele foi vendido pelos irmãos, se coloca no lugar. Foi Deus quem pegou naquele lugar para salvar a nação de Israel da fome que viria na terra e fez dele um governador, dando a palavra da revelação daquilo que o rei estava fazendo. É uma controvérsia muito grande. Os José de Arimateia, Mordecai, que era escravo, ele não podia candidatar a nada, ele era escravo. O rei quem colocou. A Esther era uma escrava que teve que ser levada para deitar com o rei. Ela não foi porque quis, foi Deus quem fez dela uma rainha. Se Deus quiser fazer de você, meu irmão, ou de mim, um prefeito, um vereador, um deputado federal, estadual, ou presidente, Deus vai pegar, levar lá na presidência, vai criar uma situação e você vai ser usado por Deus e vai ser os ministros, a Suprema Corte, os presidentes, vai dizer, esse homem tem que ser o nosso presidente. Amados, veja o que disse Jesus Cristo com respeito na pergunta sobre política. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino, seu reino e a sua justiça.
Eu faço uma pergunta, meus amados. Na política, há justiça? Me responda para mim ou para você mesmo. Se você está na política e você começa a perguntar para você, no seu íntimo, faço política ou corrupção na política? Se eu lá entrar, posso fazer justiça ou concordar com a corrupção? Vou ganhar dinheiro, mas posso perder a minha salvação mentindo para o povo de Deus. Jesus Cristo nunca fez um partido político, nunca defendeu, ele deu ordenança que obedecesse os governos. Todo político, a política é feita por Deus para cuidar do povo da face da terra e também em favor da sua igreja, porque tinha muitos maus no mundo que queria exterminar o povo, mas Deus levanta homens, homens tementes para fazer. Mas a maioria deles, quando entra, sai da igreja e vai na política, e quando sai do mandato, sai desviado. Trocou a esposa por uma, por duas, trocou a fé, se vendeu, entra pobre falando em línguas estranhas e sai rico correndo da polícia e mudando para outro país. Estou mentindo, meus queridos? Envergonhando o evangelho, sendo preso como corrupto. Pastores, os senhores não precisam concordar comigo, mas vocês querem dizer para os senhores que o senhor precisa de concordar que a vossa alma pertence ao Senhor. O pastor, o bispo, o apóstolo não morreu na cruz para comprar uma igreja. O bispo, o apóstolo, o pastor não salva a igreja. O apóstolo, o bispo, o pastor, o presbítero, evangelista, o pastor é dado por Deus para a igreja. A igreja não é sua. Deus te deu para a igreja. A igreja tem você porque Deus deu. Como você pode pegar aquilo que você não é dono e entregar para o político? O altar, aonde teve Moisés, onde foi Jesus Cristo, não é para político mentir, não é para adulto, para prostituta, nem prostituto. A igreja é de Deus. Num tempo de política, por que... mas e o governo que está aí hoje? Os pastores são responsáveis. Pastores, vocês não sabem como é que ensina. A igreja do Senhor tem que ter livre-arbítrio. Cada homem crente, cada mulher crente tem filhos e filhas. Examinando as escrituras e vendo as reportagens, o que determinado partido faz com respeito à família, aos filhos, ele e a família diz, nós não vamos como cristãos votar neste partido. Examina o outro. Se aquele outro é falso, usa a palavra de Deus, mas é rancoroso. O crente, quando tem o Espírito Santo, ele sabe. Quando ele é guiado pelo Espírito Santo, ele sabe. Hoje, meus amados, hoje, na atual circunstância, o melhor que se ganhar, se não vai ganhar, é o governador de Goiás, que cuida da segurança, sem alarde, sem mágoa, sem rancor. Está entendendo? Cada família, se o pastor dá um culto de doutrina, dizendo para a igreja, do altar à porta, examine o que você quer para a sua filha, para o seu filho, para o seu futuro, na velhice. Tem essas pessoas. Examine, olha, ouça lá, quando você vai ver novela, veja petição, ensinamento, veja
o que o presidente, o homem que vai candidatar à presidência fala, os governadores, senadores, candidatos a deputados estaduais e federais que estão lá 4, 5, 6 mandatos, procura saber o que ele fez pela sociedade, pelo aposentado, pela saúde da sua cidade, pela segurança. Procura saber. Você examina, fala, este homem, eu não vou votar nele. E diz a outro para o próximo, vamos levantar um outro. Não é só se quando estiver reunido entre irmãos, discutindo, ter discussão, ficar nervoso por causa de política, Deus não está nela. A política é uma ferramenta de Deus. Agora, depois que o presidente ganha, temos que orar por ele, não importa se é da direita, da esquerda, é a Bíblia que fala. Este é um ano de eleição. É um ano difícil. É o ano mais difícil das eleições. Eu sou de um tempo que os pastores da Assembleia de Deus proibiam votar no governo atual. Ele ia fechar as igrejas. Os senhores sabem, né, pastores? Depois, lá na frente, esse homem é astuto, Conheci ele quando eu era novo e ele também. Trabalhamos perto na mesma área, quase. Entendeu? Só que esse homem, sabendo disso, ele se abraçou à igreja. E para abraçar a igreja, ele vai lá no cabeça, dá um abraço, um beijo, porque Satanás não presta. Ele usa em todo lugar. Eu costumo falar para vocês que o Espírito Santo só usa crente. Não é qualquer crente, não. É crente que busca o Senhor, que tem um coração voltado. Agora, Satanás, ele usa o macumbeiro, usa o andarilho, o prostituto, o adulto, o pastor, o bispo, usa qualquer um que quiser ser usado por ele. Satanás não faz acepção. Usa o padre, o papa, qualquer um. Se quiser ser usado por ele. Agora, o Espírito Santo, não. Ele não usa um presidente, qualquer camarada, por um grande que ele seja. Se não tiver a presença dele, Deus não usa. Está entendendo? Então, meus amados, esse homem soube disso, abraçou esses pastores das Assembleias de Deus, por exemplo, aqui, de onde eu sou, que excluía que fosse votar nesse homem. No tempo que colocaram o colo de mel lá, as igrejas colocou. Veja o que aconteceu. Depois ele comprou o povo, isso já está com 4 mandatos, 3 mandatos, ele na frente. E a igreja tem muitos pastores brigando, xingando outros pastores de miseráveis, por causa da política. Pastor, você foi chamado. Se é que você é um pastor de Deus, chamado por Deus, vocacionado por Deus, para cuidar da igreja de Deus. Agora, se você é um pastor, filho de pastor, que é dono da igreja, e passou como uma empresa para você, aí você não é pastor. Você pode ser um bispo, um autógrafo, o que seja, menos pastor de ovelha. Porque as ovelhas pertencem a Jesus, foi ele que morreu. O pastor para as ovelhas, Deus quem dá. Está entendendo? Então, veja bem. Como você pode franquear ou franquear a um político, a igreja? Igreja, você não deve votar para uma pessoa que você não conhece, não tem convicção, não confia nele, porque o seu pastor mandou. Se o seu pastor mandar você pular de cima de um prédio de ponta cabeça, você, por obediência, você vai pular? Vai se suicidar. E suicidando, perdeu a sua salvação. Se os irmãos falar que o que eu estou falando não tem amparo bíblico, faça uma pergunta para mim. Manda no meu zap que eu vou pegar na Bíblia várias passagens falando sobre Daniel, sobre José de Arimateia, com José do Egito, sobre Mordecai, como eles chegaram a poder. Deixa a mão de ser meninos
Irmão, a Bíblia é para ser examinada. Irmão, você tem a Bíblia. Você não pode pregar o que o seu pastor manda. Se você foi chamado para pregar a palavra de Deus, tem que pregar a palavra de Deus como Deus determina. Ora a Deus, porque cada igreja, cada culto, Deus tem uma palavra para aquela igreja. Como é, meu amado, que o pastor está lá em São Paulo e determina a pregação de todo o canto na face da terra. Vocês estão menino? Aceitam Jesus, pastores. Eu amo vocês. Vocês têm uma alma para prestar conta diante de Deus. Amados, nós somos chamados um povo protestante. Protestante é aquele que protesta contra aquilo que está errado. Não somos chamados para ser alienados, como aquele que se aliene com a prostituição, qualquer coisa. Pastores, o que foi criado na convenção? No início, o pastor que adulterasse perderia o ministério. O evangelista ficaria 10 anos fora. Um presbítero, 8. Diácono, 4 ou 5. E o cooperador, que é membro, 2 meses, 2 anos, 1 ano, 6 meses, dependendo o ato. Não era isso? Na primeira convenção, peraí, mas como é que nós, os pastores, nós vamos perder a oportunidade? Passar o evangelista para 8, pastores para 10, presbítero para 4, diácono para 2. Vocês sabem disso. Depois passou os tempos e começou a tirar a igreja. Me lembro que uma vez teve um evangelista que caiu num pecado, para dar ele 6 meses. Eu era presbítero no campo. Para 6 meses, para esse homem tirar a igreja dele, foi quase um dia, porque amigos defendendo que ele era homem de Deus. A mulher é que não prestava. Mas hoje não existe mais isso. Quantos pastores, grandes pregadores, mercenários, estão nos púlpitos pregando? Eu faço uma pergunta para os pastores, os grandes que estão na frente, que podem barrar esses homens. Como é que está a sua alma? Você não conhece a Deus? Você nunca teve um contato com o Senhor? Eu te peço, volte para a oração. 1 hora, 2 horas, boca do pó, jejum. Peça a Deus os seus pecados e colocar na sua frente. Sabe como você vai sofrer para morrer? No leito de enfermidade, rolando de um lado para o outro, enfermo, rebentado como qualquer marginal. Assim morre um grande pastor por causa dos seus pecados. A salvação Deus não está tocando. A salvação é Deus quem toca. Se eu adulterar, eu estou em adultério. Se eu confessar e deixar, eu alcanço misericórdia. Mas a igreja tem uma norma. Se eu sou um pastor e foi criado uma norma, uma convenção, aquele que 2 ou 3 reunirem e tratar, será resolvido isso, aceito no céu. Eu não poderia mais subir no púlpito como pastor. Isso é questão de consciência. Não importa se eu pecar hoje, pode me excluir 12 anos. Se eu me arrependo hoje, eu estou arrependido, ainda que o Senhor fale, senta aqui, eu falei, eu não posso mais ficar aqui. Eu troquei o altar, eu troquei o ministério por um momento de fraqueza. Então, eu só quero a minha salvação. Eu fico lá embaixo. Todo mundo tem que saber que este homem foi pastor e trocou, mas a salvação Deus vai garantir pela minha humilhação. Por que a política, meu amado? A política não dá margem para crescimento espiritual da igreja. Eu vou falar para o senhor das políticas que vai fazer. A igreja precisa enfrentar um tempo difíceis
de perseguição, chibata, prisão, para aceitar a Jesus outra vez. Veja as contendas. Hoje, época da eleição, nas políticas, pastores falando mal do presidente, gritando, espumando, amaldiçoando. Não estou defendendo o presidente. Eu nunca votei para esse homem. Eu conheço ele, tenho a minha consciência. Também não voto nos homens que os senhores mandam. Se ele pode ser pastores, não tem a minha confiança, como é que eu vou votar em quem eu não confio? Se os senhores estão entendendo? Digamos que este presidente torna a ser eleito, seria a última vez dele como presidente. Ofendido e perseguido sobre a igreja, por causa dos senhores, os pastores, homens que são alguma coisa. A igreja vai entrar num caminho de perseguição. A igreja vai sofrer por culpa deles mesmos, porque a igreja não é os senhores. A igreja somos nós, os membros. Igreja, pense nos seus filhos, pense em você, pense na igreja. Não entre em contenda, porque o seu pastor está falando mal do presidente. A Bíblia diz que eu tenho que orar. Não foi eu quem coloquei ele lá. Se ele entrou, porque Deus permitiu, Satanás não pode colocar ninguém no trono, se Deus não permitir. E se Deus permitiu, se tiver pecado, a igreja é responsável porque abriu a porta para eles. Senhores, os senhores são muito grandes, mas está faltando o temor do Espírito Santo em vocês. A palavra de Deus. Olha os fiéis, os simples da face da terra, manipulados pelos senhores. Quantos estão morrendo, dizimando, ofertando, fazendo voto por um bocado de mercenários. Daqui até final de outubro, vira-se um palanque político no altar. Da vergonha ir para a igreja e sentar no altar com esse povo. Meus amados irmãos e irmãs, amem as vossas almas, amem os vossos irmãos, convertei os vossos corações, sede homens e mulheres de Deus, pregando a palavra de Deus. Qualquer senhores, políticos, crentes, pastores e bispos, mandam me perguntar se eu não tenho base bíblica. Vocês podem não aceitar, mas a mão de Deus vai tratar sobre os senhores. Porque estão vendendo a igreja, estão politicando. Buscai primeiro reinos, entendeu? Primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não importa, meus amados. Os apóstolos, eles morreram, mutilados, outro crucificado, a espada, outro jogado dentro do tacho de azeite fervendo, e Deus livrou. Esse povo morreram pelo amor do Senhor Jesus Cristo, pelo amor da igreja que Jesus Cristo tinha implantado na terra e confiado nas mãos deles. Meus amados, deixe a mão de politicagem. Quantos pastores ganhando duplo salário, alto salário tirado das ovelhas e altos salários tirados da política, com corrupção. Vamos se converter, meus irmãos. Está chegando a hora de Jesus Cristo separar o trigo do joio. E quando prega-se trigo e joio, joga-se para a igreja. Mas o trigo e o joio maior estão nos altares.
nas convenções, se não aceitarem a Jesus, não se humilhar enquanto é dia, os vossos anéis de faculdade de teologias, a posição de bispo, de apóstolos, de pastores presidente, não vai convencer a Deus para voltar no paraíso onde estava Adão, que Deus fez com a sua própria mão. Tem que ter uma vida de santidade. Tem que renunciar à vida aqui na terra para entrar lá na glória. Eu sou pó, eu sou cinza, eu sou falho, mas temo ao Senhor. Choro e oro pela igreja, porque a igreja foi comprada pelo meu irmão mais velho, Jesus Cristo. Ele morreu na cruz do Calvário pela igreja que hoje está desviando por causa dos pastores. Vamos tirar o ensinamento, usos e costume. Para Deus não tem uso e costume. O santo é santo, o mundano é mundano. O adulto é adulto, a prostituta é prostituta, o feminado é feminado. O macumbeiro é macumbeiro, o assassino é assassino, o presunçoso é presunçoso. Os mentirosos é filho do diabo. A Bíblia não dá oportunidade, não dá curva para nós sair fora. Ou nós sejamos santos como é santo aquele que nos salvou, ou seremos sujos como é sujo aquele que comprou a mente de muitos pastores. Está persuadindo a mente da igreja. Jovem, você quer morar no paraíso? É lindo. É maravilhoso. Ore a Deus, clame a Ele, para que Ele te encha do Espírito Santo. Você vai conhecer o que é o Espírito Santo. Isso é diferente esse negócio de rodar oba-oba quando tá gritando todo mundo, não. É diferente, tá bom? Peça a Deus, Ele vai te dar. Ele vai te arrebatar. Ele vai te levar, vai te mostrar o que é do outro lado. Você fica alegre, feliz, aguardando a volta de Cristo. Mas vai ver o outro lugar daqueles que estão aqui na prostituição, na fornicação, na mentira, na vaidade. Não corte seu cabelo, mulher. Cuide das suas barbas, homens. Cuide do seu corpo, homem jovem. Cuide do seu corpo, mulher. Você tem o Espírito Santo. Irmã, você tem o mesmo Espírito que tem em mim. Eu olho para você, eu vejo o templo do Espírito Santo. Eu te amo porque você é cheia do Espírito Santo. Aleluia. Eu tenho desejo de te abraçar, de beijar, como o povo fazia com Paulo, no mesmo Espírito. Não é por causa da carne, é por causa do Espírito. A igreja do Senhor Jesus Cristo, lá na glória, vai viver unida. Não tem nenhum político lá. Então você que é político e é crente, escolha, você quer a vida eterna ou a morte eterna? Ser crente, ser rico, ser vaidoso e enfrentar o julgamento. Igreja, o julgamento de Deus não é sobre o mundo, começa pela casa dele. E começando pela igreja, começa pelo altar. Aquele que mais é dado, mais é cobrado. Senhores, Jesus Cristo vos ama. Jesus Cristo nos ama. Jesus Cristo está dizendo, volte para mim, o Espírito Santo de Deus. Quer salvar, quer libertar, quer encher. Deus quer te perdoar. Tem misericórdia da sua alma, meu irmão. Tem misericórdia, minha irmã. Que o Espírito Santo fale a cada coração. Hoje é dia 10 de agosto de 2026, o dia, o mês e o ano que Deus preparou para falarmos a palavra de Deus. Não fale mal do seu pastor, não fale mal da igreja, não fale mal de ninguém. Ame a Deus, ame a Cristo. Ore pela igreja, ore por este mundo, ore pelos políticos dessa eleição, ore pela minha família, ore por mim, que eu sou carente das vossas orações. É a vossa oração, minhas irmãs, que me deixa em pé. Que Deus abençoe.
Que Deus fala em cada coração pelo Espírito Santo. E a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Amém.